paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente com mais um vídeo. E no vídeo de hoje estaremos apresentando a Bíblia de Estudo de Spurgeon da BV Books. E eu já estou até uniformizado aí com a camisa de Spurgeon. Leia bons livros, mas viva na Bíblia de Spurgeon. Então, irmãos, estamos aqui com esta obra, a Bíblia de Estudo Spurgeon, um estudo expositivo e aplicação pessoal. Ela vem na versão King James 1611. Ela vem nessa luva aqui de proteção, nessa caixinha aqui. Então, os irmãos podem ver. E atrás dela aqui tem as informações, uma breve biografia, que é a foto de Spurgeon. Aqui o diretor da BV Books, Cláudio Rodrigues, nos diz: podemos dizer que possuímos uma joia rara, uma obra-prima, uma Bíblia diferente das que usualmente possuímos. Nessa Bíblia em trabalho conjunto com a Lifeway e BIH Bible, você encontrará todos ou quase todos os estudos que Spurgeon desenvolveu na trajetória de sua vida pastoral. Então aqui o que contém na Bíblia: biografia, últimos sermões, citações de Spurgeon, ilustrações, esboços e fotos dos últimos sermões, prefácio, notas de estudo expositivo e aplicação pessoal, projetos de identificação de cor nas palavras de Deus, Jesus e do Espírito Santo. Então a Bíblia King James BKJ 1611 de estudo Spurgeon inclui notas de estudo expositivas elaboradas a partir dos sermões que Charles Haddon Spurgeon pregava durante o seu ministério. Essas notas fornecem um ponto útil de entrada para os sermões de Spurgeon e uma maneira conveniente de ler as exortações de Spurgeon da Escritura ao lado da Escritura. Então vamos à apresentação, irmãos. Essa minha aqui é na cor verde, muito bonita. Aqui aparece os sermões da letra do Spurgeon. Aqui aparece a sua assinatura em alto relevo. Aqui King James também está em alto relevo, a Bíblia de Estudo Spurgeon. Tem aqui um verde, muito bonita essa apresentação. Olha aqui a sua lateral, também aqui em relevo, Bíblia de Estudo Spurgeon, BV Books, sua assinatura. Ela vem naquele material que é sensível ao toque, a gente toca assim, parece um emborrachado, muito bonito. Então a BV Books está de parabéns por trazer essas novas capas, né? Antigamente as Bíblias eram todas pretas, né? Depois começaram a vir marrom, verde, azul. E a BV Books sempre traz capas inovadoras para as suas Bíblias. E essa daqui ficou muito bonita nessa cor, uma inovação. Além do conteúdo dela, ela vai ficar muito bonita ali na sua biblioteca. Então aqui atrás traz aí a foto de Spurgeon também em relevo, aqui a assinatura dele, como está ali naquela luva que está aqui na parte traseira desta Bíblia. E ela é uma Bíblia bem pesada, uma Bíblia bem grossa. A lateral dela aqui é em verde, um verde aí muito bonito. Ela vem aqui com dois fitilhos que eles chamam, que é aqueles marcadores de página, um em preto, outro em verde, e ela é muito grossa, irmãos. Olha a grossura dessa Bíblia. Olha aqui, ó. Minha mão é pequena, são 4 dedos. Olha a diferença. Para os irmãos terem uma noção do tamanho dessa Bíblia, como ela é grande, quem tem a Bíblia Jeffrey, olha aqui, ó. Ela é do tamanho da Bíblia Jeffrey, certinho, mesmo tamanho. Ó, mesmo tamanho da Bíblia Jeffrey, e os irmãos sabem que a Bíblia Jeffrey também é uma Bíblia aí bem grossa, tem bastante conteúdo. Agora, olha as duas, uma lado a lado. Olha como a Bíblia do Spurgeon é mais grossa ainda que a Bíblia Jeffrey, que já é uma Bíblia aí com bastante
conteúdo. Então, aí para os irmãos terem uma noção do tamanho da Bíblia Spurgeon. Então vamos ao que interessa, vamos para dentro desta Bíblia. Então aqui já tem aquela proteção que vem nas Bíblias, nesse papel tipo cartolina em verde. E aqui já quero agradecer ao diretor executivo Cláudio Rodrigues, que nos enviou essa dedicatória ao Otmar Renato Pretz Filho, que é o meu nome aqui, sou o idealizador desse canal, Diaconia da Palavra. Então, obrigado pelo seu trabalho. Seja Elohim presente em seus estudos, possa Yahvé sempre te abençoar. Em Cristo, aqui está a assinatura do Cláudio Rodrigues, editor da BV Books. Então, quero agradecer já a ele por essa dedicatória, o carinho, por incentivar o nosso canal, ao Bruno também, que Deus venha abençoar tremendamente a equipe da BV Books, que tenha abençoado a Igreja de Cristo com excelentes obras, que tem edificado ao corpo de Cristo. E aqui nós já vemos a BKJ, Bíblia de King James 1611, a única King James com o texto original, 1611. Essa tradução aí que caiu no gosto dos estudiosos de língua portuguesa. Então, BKJ 1611, um estudo expositivo e aplicação pessoal. Então aqui nós já temos a ficha catalográfica, essa aqui é a primeira edição revisada, maio de 2021. Então o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o material adicional que nós vamos ver nesta Bíblia. Aqui nós já começamos pelo prefácio. Então aqui traz aqui informações sobre os sermões, principalmente os sermões perdidos de Spurgeon. Aqui está a foto dele, mas nós vamos voltar no final do vídeo a falar sobre esse prefácio para você entender. Então aqui nós temos uma biografia de Charles Spurgeon, dizendo onde ele nasceu, quem eram seus pais, como começou a sua vida, o seu encontro com Cristo, que ele começou aí com 16 anos, 17 anos já era um pregador do Evangelho. Depois nós vimos aqui que ele aceitou a Cristo numa igreja metodotista, né? Quem diria, né? Que o Charles Spurgeon nós sabemos que era calvinista, não aquele calvinista, hipercalvinista, né? Que nós conhecemos nos dias de hoje, mas era um calvinista imoderado e que ele aceitou a Cristo, aí teve um encontro com Cristo na igreja metodotista. Depois ele foi para a igreja batista em Londres, se tornou pastor, o seu ministério ali cresceu tremendamente, uma igreja aí que tinha 200 almas, depois a gente vê que foi para 10 mil, uma coisa tremenda aí, o crescimento que Deus fez através do seu servo. Também ele casou com Susana Thompson. E aqui diz que ele teve aí, sofria muito, o senhor Spurgeon, com gota, né? Eu tenho gota e eu sei como dói. E ele tinha aí, na época não tinha a medicina que nós temos de hoje. Hoje eu consigo me tratar, eu fico anos sem ter ataque de gota. Mas o dele se agravou tremendamente. E a sua esposa também era semi-inválida, se tornou semi-inválida. Então, coisas tremendas aí, eles passaram sofrimento através aí das enfermidades. Mas aqui nos conta que uma vez Susana se tornou secretária pessoal do seu marido e ela relatou que tomou notas quando ele falava enquanto dormia. Quando ele acordou, Spurgeon encontrou o sermão que havia murmurado enquanto dormia. Então, até dormindo, ele fazia sermões e a sua esposa foi lá e anotou. Então, um grande estudioso da Bíblia. Então, aqui, ó, uma vez Spurgeon começou a nomear a União Batista, a qual pertencia ao Tabernáculo Metropolitano.
as coisas degeneravam rapidamente. Em outubro, o pastor e a igreja se retiraram da União Batista. Em dezembro, a União estava formalmente questionando Spurgeon sobre suas declarações. Então começou a ter um choque ali de doutrinas ali com a sua igreja, a Igreja Batista, e ele até se desligou, se retirou da União Batista. Então é muito interessante que você leia a biografia. E aqui, como mencionado anteriormente, Spurgeon sofria de gota grave. A dor provocou tempos de depressão severa. Quando esses tempos se tornaram intensos, os Spurgeon costumavam tirar férias em Menton, na França. Enquanto estava em Menton, em janeiro de 1892, o príncipe dos pregadores deixou essa terra aos 57 anos. Então morreu bem novo aí de complicações dessa doença. E aqui ele fala sobre a sua igreja. Ele tinha uma preocupação depois que ele morreu muito jovem, aí, apenas 57 anos, o que aconteceria com essa igreja aqui, que ele ali era pastor. Então ele se preocupava o que iria acontecer depois que ele falecesse. Então às vezes penso que se eu estivesse no céu, quase desejaria visitar meu trabalho no tabernáculo, para ver se ele permanecerá no teste do tempo e prosperará quando eu partir. Você manterá a verdade, grandes e antigas doutrinas do Evangelho, ou será que esta igreja, como tantas outras, se afastará da simplicidade de sua fé e estabelecerá serviços vitoriosos e falsa doutrina? Acho que eu deveria me revirar na sepultura, se algo assim pudesse acontecer. Deus o livre, mas não haverá volta. Aí que perguntaram para um pregador ali, para ele explicar Spurgeon. Aí ele, em resposta à pergunta, ele diz: como você explica Spurgeon? A resposta é Deus. Então aqui nós vemos aqui essa ilustração sobre a igreja dele, como era grande, quantas pessoas ali se amontoavam para ouvir o servo de Deus. Então nesta Bíblia existe projetos de identificação em vermelho. Então as palavras do Senhor, de Jesus Cristo e do Espírito Santo estão em vermelhos. Então é a primeira Bíblia no Brasil que tem essa proposta. Já existem Bíblias que a palavra de Jesus está em vermelho. Mas a Bíblia de Spurgeon, BKJ 1611, é a primeira ao Espírito Santo, Deus, o Pai e Jesus Cristo estarem em vermelho. Então aqui diz as passagens que foram marcadas, o critério para a edição em vermelho. Então as seguintes passagens não foram marcadas como ditas por Deus, a menos que sejam encontradas sobre outros critérios. Sejam passagens messiânicas, as passagens de sabedoria em provérbios, demonstrações dos falsos profetas ou mestres, versículos tipológicos, as palavras dos anjos ou outros seres celestiais, com exceção do anjo do Senhor, pregadores que foram cheios do Espírito Santo e frases como diz o Senhor. Também traz na BKJ o pilcro, que é ali o parágrafo, uma identificação para que a gente venha, quando estiver estudando, saber onde é o parágrafo nas Escrituras. Esse aqui é o símbolo do pilcro. Está aqui mais uma foto de Charles Spurgeon. Agora concentrei todas as minhas orações em uma só. E a oração é esta: que eu possa morrer para mim mesmo e viver totalmente para Ele. Então aqui os últimos esboços de sermões ali entre 1851 e 1854. Então no Antigo Testamento essa Bíblia contém 10 desses últimos esboços de sermões e no Novo Testamento aqui mais 10 esboços. Então temos aqui existe ali qual é a página que esses versículos, que esses esboços de sermões estão.
E ela tem as notas de estudo expositivo. Então, existem várias notas nessa Bíblia, a gente vai ver mais na frente. Frases de Spurgeon, também contém os quadros que tem essas frases. Ilustrações na BKJ 1611. Você também encontrará algumas ilustrações sobre a vida pública de Spurgeon e sua igreja. Os sermões do Spurgeon, aqui está, o Sermão do Palácio de Cristal, Daniel, número 154, página 1308. Aqui está a nota do editor, aqui o Cláudio Rodrigues, diretor executivo da BV Books. Então aqui, amados, inicio minha nota para a Bíblia de Estudo Spurgeon, com uma expressão muito utilizada por esse grande pregador da palavra amados. Podemos dizer que possuímos uma joia rara, uma obra-prima, uma Bíblia diferente das que usualmente possuímos. Nessa Bíblia, em trabalho conjunto com a Lifeway e BEH Bible, você encontrará todos ou quase todos os estudos expositivos que Spurgeon desenvolveu na trajetória de sua vida pastoral. Foram inclusos 3 edições de estudos. Você poderá encontrar nas notas referências de versículos repetidos, mas isso não significa que as notas expositivas estão repetidas. Buscamos agrupar todas as 3 edições de estudos para o mesmo versículo, mas há em alguns casos a necessidade do verso estar solo, pela importância da explicação expositiva teológica e cristã. Agora aqui o exemplo de Jeremias capítulo 1, verso 11 ao 14. Então está aqui, do 11 ao 12, tem uma nota de explicação. Mas também no mesmo versículo, do 11 ao 14, também existe outra nota expositiva. Então aqui é a explicação do diretor executivo. Aí aqui tem uma frase de Charles Spurgeon, que o sermão principal de sua vida seja pregado por sua conduta. Então aqui nós temos os agradecimentos para quem ajudou nessa Bíblia, mais uma foto de Spurgeon, e aqui já começa o Antigo Testamento. Então aqui nós temos um esboço do livro, o autor e período da escrita, circunstância da escrita, contribuição para a Bíblia, estrutura, Spurgeon em Gênesis. Então aqui nós já vemos as notas de estudo expositivo e aplicação pessoal. Então nós vemos aí a quantidade. Nós vemos aqui que ela é separada em 2 blocos. Aqui nós já podemos ver as palavras do Deus Pai aqui em vermelho. É uma letra bem confortável. A das notas é um pouco menor, mas também dá para ler muito facilmente. Aqui nós temos as citações de Spurgeon. Essas aqui em verde, aqui, ó, nós temos algumas citações, olha quantas são bastante. Então nós vamos folheando a Bíblia e vai aparecendo essas anotações além das notas de estudo embaixo. E aqui nós já temos um esboço. Então aqui é a foto do esboço original, aqui é a letra original. E aqui desse lado é a tradução desse esboço. Então como está aqui, está aqui. Então sermão 59, Gênesis 3 ao 15. Então aqui dá para a gente ter noção de como ele preparava sermões. Existem pregadores que falam mal aí de quem prepara sermões, mas nós vamos ver aqui que Spurgeon, ele pregava através de esboço, estudava muito. E aqui nós temos mais um, Abraão justificado pela fé. Então é uma grande quantidade aí desses estudos. Vamos ver mais o que eu separei aqui. Aqui nós vemos uma foto desses últimos manuscritos que foram encontrados. Todos os volumes disponíveis em português. É um lançamento da BV Books.
esses esboços aqui, olha a foto aqui, ó, desses esboços, os primeiros esboços aí que estavam perdidos. Então nós vamos até voltar ali para o que a gente estava falando ali no começo, que eu dei uma pincelada, que é aqui, ó. No prefácio. Então aqui fala sobre esses esboços perdidos. Ele pregou para mais de 10 milhões de pessoas e batizou mais de 14 mil crentes. Mais de 50 milhões de cópias de seus sermões foram vendidos. Os leitores de Spurgeon o apelidaram de o príncipe dos pregadores. Olha a quantidade de sermões. Mais de 3.500 sermões de Spurgeon foram publicados, mas nenhum deles data do seu início do ministério, que são esses sermões que a BV Books está lançando. Estou envolvido com publicações cristãs há mais de 20 anos, disse Jim Bayard, editor da BIH Academic. Um projeto como esse chega até você uma vez na vida se você tiver sorte. Então Spurgeon começou a pregar não muito tempo depois de sua conversão. Aos 17 anos tornou-se pastor de uma igreja batista em Waterbeach, não muito longe de Cambridge. Ele manteve seus esboços, que ele chamou de esqueletos, junto com alguns sermões de texto, completam uma série de diários e manuscritos. Algumas das revistas mostram as lutas espirituais de Spurgeon. Muitos dos sermões terminam com orações simples e às vezes bruscas. Aqui, nesses sermões, mostra, porque tem muita gente que acha que ele era perfeito, que ele não tinha problemas. Então esses sermões dizem as dificuldades que ele tinha, as provações, mostram o Spurgeon humanamente como um ser humano. Tem gente que é capaz de achar que ele era divino, mas não é isso. Então nesses sermões aqui, mostra a luta espiritual que Spurgeon tinha. Claro, um homem desse pensa como Satanás atacava tanto ele como a sua família. Numa dessas orações ele diz: Senhor, revive minha alma estúpida. Escreveu Spurgeon depois de terminar um sermão. Outro terminou com: ó meu Deus, ajude-me, pelo amor de Jesus. Depois de se tornar pastor em Londres, Spurgeon planejava publicar esses primeiros sermões. Mas isso nunca aconteceu. Eles foram armazenados nos arquivos de Spurgeon College em Londres e esquecidos. George descobriu as revistas enquanto pesquisava na faculdade. Um bibliotecário trouxe para ele uma pilha de diários de Spurgeon, que são esses aqui, ó. Essa pilha aqui de diários foi encontrada nessa biblioteca. Somente quando comecei a folhear as páginas deles eu percebi o significado, disse George. Esses foram sermões perdidos que Spurgeon tentou publicar há muito tempo. Mas há um interesse crescente na bolsa de Spurgeon em recuperar sua humanidade, suas inconsistências, fraquezas, dúvidas, lutas e sofrimentos, disse George. Dessa forma descobrimos um Spurgeon que não chega à paisagem teológica da Grã-Bretanha do século XIX, em uma forma perfeita e polida, mas em vez disso um pregador em andamento cuja exegese, tendências retóricas e método homilético evoluem nos primeiros 5 anos de seu ministério e pregação. Então esse projeto é um exemplo mais recente do tremendo impacto que a BV Books editora está tendo nas publicações evangélicas. Ao nos esforçarmos constantemente para servir fielmente a igreja, acreditamos que o Senhor abençoará nossos esforços. Spurgeon modela para nós um compromisso inabalável com a pregação centrada em Cristo. Hoje uma dificuldade tremenda dos nossos púlpitos pregadores serem centrados em Cristo. Oração, discipulado fervorosos, evangelismo local e mundial e ministérios urbanos encarnados. Esta obra que ele está falando aqui dos diários perdidos, deixa eu aqui mostrar para os irmãos, está no final da Bíblia aqui.
São esses aqui. Isso aqui é o lançamento também da BV Books, Sermões Perdidos de Spurgeon. Tá aqui os originais e aqui os 6 volumes traduzidos para o português. Então mais uma obra aí que a BV Books está nos trazendo de Spurgeon. Então vamos continuar aqui na Bíblia. Os irmãos me perdoem aí o tempo do vídeo, mas a Bíblia tem muita coisa mesmo, então não dá para fazer um vídeo breve sobre isso. Então nós vamos aqui continuar para ver o que tem mais que eu separei. É uma dificuldade até de virar a Bíblia, de tão grande que ela é. Então aqui tem mais um sermão de Spurgeon aqui digitalizado. Então não é uma Bíblia aí que enche linguiça, é sermão mesmo, estudos. Olha isso aqui que eu separei aqui para os irmãos. Sermão 57, a encarnação e o nascimento de Cristo, número 57, pregado na manhã de domingo, 23 de dezembro de 1855. Então ele colocava o dia que ele pregou o ano por Charles Haddon Spurgeon em Newport Street Chapel, Southwark, Londres. Então aqui já era antes ali da fama dele ali. E olha o tamanho do sermão aqui, onde usou Miqueias 5:2 e aqui começa a introdução. Olha a quantidade de informações do sermão dele. Olha quantas páginas, olha aí. Os irmãos vão vendo. Então é tremendo, ó. Isso aqui é só um sermão dele. Para as pessoas que não gostam de ouvir a palavra, ia ficar olhando no relógio, mas o Spurgeon não estava nem aí, ele pregava a palavra de Deus. Então aqui a foto de quando ele era novo, quando ele pregou esse sermão, tinha apenas 21 anos de idade. Então que Deus aí levante a nossa juventude, a nossa mocidade, para que venha ter esses exemplos na sua vida, não esses maus exemplos aí de artistas e famosos, mas esses homens de Deus que doaram a sua vida para o Evangelho. Então aqui ele canta um hino, aqui diz que esse hino aqui foi cantado aí em várias épocas, até no 11 de setembro. Ele não gostava, a Bíblia diz que aqui na biografia, que ele não gostava muito de louvor, não. Ele gostava de palavra, principalmente esses louvores que é só instrumental, ele não gostava muito não. Vamos aqui continuar, os irmãos veem que é uma folha aí, ó, bem grossa, não é uma folha igual aquelas que a gente está acostumado na Bíblia. Quem tem a Bíblia Jeffrey é daquele estilo da Bíblia Jeffrey. Então aqui nós temos o diário de anotações de Spurgeon, mais uma folha aqui digitalizada do seu sermão. E aqui no final nós temos uma linha do tempo da vida de Charles Haddon Spurgeon, 1834 a 1892. Então aqui, 1834, 19 de julho, nasceu em Kelvedon, Essex. Então aqui vem contando toda a história dele, os pontos principais de cada ano. Até 1892, 11 de fevereiro, enterrado no cemitério de Norwood. Em 1891, 31 de janeiro, ele falece. Então aqui nós temos aqui uma foto original da Bíblia King James 1611, utilizada por Spurgeon. Imagina a raridade dessa Bíblia. Então aqui nós temos algumas obras da BV Books no final. Nós temos a Bíblia King James 1611 com estudo Holman. Nós temos vídeo nesse canal, então você pode procurar nas nossas playlists e você vai encontrar a Bíblia de estudo com o estudo Holman. Também a Bíblia textual, estudo contextual, tradução dos textos críticos. Essa também nós temos vídeo no nosso canal, você pode procurar aí. A Bíblia Peshitta, com referências e tradução do
texto em aramaico. Também procura aí que nós temos vídeo na nossa playlist. Nós também temos aí na nossa playlist também desta Bíblia, que é a Bíblia King James 1611. Agora lançaram ela aqui com Lettering Bible, que é para você aí, você pode desenhar, fazer pinturas aí na sua Bíblia. Também é uma novidade que a BV Books nos trouxe. Aqui é a Bíblia King James com concordância e aqui é a Bíblia King James ultra fina. Aqui materiais e bíblias para criança. E aqui, como eu já mostrei, os Sermões Perdidos de C.H. Spurgeon. Os Sermões Perdidos. Então, brevemente também nós teremos vídeo no nosso canal sobre esta obra. Então está aí essa maravilha, esse peso pesado aqui de teologia de Spurgeon para a igreja de língua portuguesa. Então quero agradecer novamente a BV Books, ao diretor Cláudio Rodrigues, ao Bruno, a toda a sua equipe. Que Deus venha abençoar tremendamente. E se você deseja adquirir algumas dessas obras que eu falei aqui, da BV Books, eu vou deixar a descrição desses links na descrição do vídeo. Também, se você deseja adquirir a Bíblia de Estudo Spurgeon, eu vou deixar o link aí na descrição deste vídeo para que você possa adquirir esta maravilha. Agora não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, que ajuda tremendamente o nosso canal. Você às vezes dá like para cada coisa que não edifica nada, você compartilha às vezes vídeo que não edifica, então compartilha esse nosso vídeo aí no seu Facebook, no seu WhatsApp, e que a palavra de Deus ela venha aí se expandir aí por toda essa rede internacional mundial de computadores. Então eu agradeço por você ter assistido este vídeo até o final e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.